E desejarem, aproximam-se de nós aqui nesta praça pública e ouça de perto e verem bem de perto uma boa porcentagem de nossa banda de música tocando hinos de louvores ao Senhor nosso Deus. Você pode ouvir e apreciar bem de perto a bendita e preciosa palavra de Deus que é pregada nesta manhã aqui nesta localidade. Pedimos ao Senhor nosso Deus que conceda a todos um dia abençoado, um excelente sábado, um excelente final de semana, e por que também não dizer um início de ano novo de 2026, que a bênção de Deus seja grandemente na vida de todos. Eu quero ler um versículo na Santa Palavra de Deus, que está escrito no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 19, e o versículo 5. A Bíblia diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. São as palavras de Jesus a um homem pecador. Sim, Jesus gosta dos pecadores, porque é por causa de nós, os homens pecadores, que ele veio a esta terra por causa dos pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer, nenhum sequer. Todos pecadores e estavam distanciados da glória de Deus. E para que o homem fosse reabilitado, Deus envia Jesus a este mundo. E exatamente quando Jesus está passando por Jericó, um homem público daquela cidade, um servidor público, e segundo a Bíblia, ele era também um homem pecador, porque todos pecaram. Mas Jesus encontra com ele, e Jesus, olhando para ele, ele estava em cima da árvore, e Jesus havia de passar debaixo da árvore. Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convenho pousar em tua casa. Nossos amigos, Deus lhe abençoe, que o Espírito de Deus faça com que você entenda esta mensagem. Jesus tem pressa de salvar os pecadores. Ele disse: desce depressa, Zaqueu. A pressa de Jesus de perdoar, de salvar, de reabilitar a vida do homem, de transformar a vida do homem, é muito mais do que a pressa que o homem tem de ser salvo por Cristo. Jesus já realizou tudo aquilo que nós precisávamos para sermos salvos, para sermos justificados por Ele diante de Deus. Ele realizou lá na cruz do Calvário. Por isso, queridos amigos, você não deve assustar tanto com a vida pecaminosa em que possivelmente você está vivendo ou vivenciando. Você precisa se aproximar de Jesus, crer em Jesus, confiar em Jesus, entregar sua vida a Jesus. Permite que Jesus dirija a tua vida. Permite que Ele seja o único dirigente de sua vida. Jesus quer dirigir a tua vida. Ele deseja te salvar. Ele tem pressa de te perdoar. Faça um encontro com Jesus hoje mesmo. Se por um acaso você não tem ainda frequentado uma igreja evangélica onde prega que Jesus
Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus volta para levar o pecador aos céus de glória, remido pelo precioso sangue dele. Você é o nosso convidado para ir em nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui bem próximo desta praça, na rua Conitubia, 168, aqui no alto do Tabaú. Amanhã, pela manhã, essa orquestra toca. Às 9h30 temos a escola bíblica dominical. 18h30 a igreja está aberta para recebermos a todos quantos puderem e desejarem ouvir de perto a palavra de Deus. Deus quer te perdoar, Jesus quer te salvar, Jesus te ama. Aproxima de Jesus, porque ele tem pressa. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus em seu coração, em sua vida, com alegria. Tenha alegria na tua alma, no teu coração, na tua vida, e receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Deus abençoe grandemente a todos neste dia. Que seja abençoado um dia produtivo na tua vida, e que o Espírito de Deus dirija a tua vida para você aceitá-lo, a Jesus como teu Salvador. Aproxima desta localidade, aqui onde estamos pregando, a nossa banda tocando louvores a Deus. E se você deseja receber uma oração bem de perto, com muita alegria, nós queremos orar por você. E Deus deseja fazer uma grande obra na tua vida. Deus lhe abençoe grandemente para a glória de Deus. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós nos reunimos nesta manhã, este primeiro sábado do ano de 2026, para compartilhar com os prezados amigos, ouvintes da Palavra de Deus, algo que Deus tem colocado no meu coração nesse dia. Estou feliz por ter Jesus como Senhor da minha vida, um Deus que transformou o meu viver, Deus que me tirou do lamaçal de pecado e me colocou no lugar onde eu sou filho de Deus, sou servo do Senhor e falo do amor dele com alegria no meu coração. Quero compartilhar uma passagem conhecida, que está no Evangelho de João, capítulo 4, uma passagem, uma história linda, onde
uma mulher que estava vivendo um momento triste de sua vida, um momento em que ela se sentia desprezada, humilhada, mas ela conheceu Jesus. E o fato de conhecer Jesus, ele muda a nossa vida, muda o nosso entendimento, muda a nossa maneira de ver as coisas, abre no nosso ser, no nosso coração, uma esperança. E o texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, vou ler apenas alguns versículos, que nos diz, a partir do versículo 7, que diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Esse texto é um texto interessante porque nos conta acerca de um momento onde Jesus estava exercendo o seu ministério terreno aqui na terra. E João relata que Jesus ele sai da Judéia e vai para Samaria. E algo interessante escrito por João é quando ele diz que necessário era passar por Samaria. Era um caminho incomum, os judeus não costumavam passar por aquele caminho, havia outros caminhos pelo qual os judeus, quando saíam ali do sul da Palestina, partindo para o norte, saindo da Judéia ou para a Galileia, eles andavam até um caminho maior, porém evitavam passar por Samaria por uma questão política. Não vamos entrar no mérito da questão, mas a verdade é que os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Mas neste dia foi diferente. Jesus sai com seus discípulos, saindo da Judéia, partindo para a Galileia, e passam por Samaria. E a Bíblia diz que a hora sexta, um momento em que o sol estava assim a todo vapor, o momento mais quente do dia, ou seja, para nós seria o meio-dia, Jesus ele senta, ou ele assenta junto ao poço chamado Poço de Jacó e pede para que seus discípulos vão até a cidade de Sicar comprar comida. E nesse meio de tempo chega uma mulher denominada a mulher samaritana. Ela chega no momento em que não era comum ninguém ir ao poço retirar água naquele instante. Ela, pelo fato dela ser uma mulher, né, que tinha alguns problemas, e ela era mal vista pela sociedade, então ele evitava um confronto, evitava encontrar com algumas pessoas, mas ela vai ao poço e ela é surpreendida por um homem que estava ali sentado, e aquele homem pede para que ela o servisse, pede para que ela desse a ele de beber. E aquela mulher tem um impacto no momento, ela esperando ser ridicularizada, ser humilhada, não, pelo contrário, aquele homem mostrou que ela tinha também a sua utilidade, ela poderia servi-lo, ela tinha como tirar água do poço e dar a uma pessoa que estava com sede. E ela faz o seguinte questionamento, perguntando para Jesus como podia estar acontecendo aquilo para ela era surreal. Ao meio-dia, um homem judeu, os judeus não se davam com os samaritanos, se volta para ela e pede para que ela lhe desse de beber. Ela não entendendo, talvez nesta manhã, meu amigo, você não está entendendo por que você saiu da tua casa e ouvindo essas músicas que realmente tocam o nosso coração e tocou o teu coração no dia de hoje, você parou para ouvir o que está acontecendo. Não está acontecendo nada mais do que um lugar onde Jesus marcou para falar no teu coração,
onde Jesus marcou para dizer que a tua história pode ser mudada sim, onde Jesus marcou um lugar para dizer para você que a alegria pode voltar a reinar no teu coração. E aquela mulher, ela esperando ali uma resposta de Jesus, Jesus disse para ela: se tu soubesse quem está pedindo para você dar de beber, você lhe pediria e ele te daria água viva. Que água viva é essa, meu amigo? Talvez você está sedento nesta manhã por uma libertação. Talvez você está sedento nesta manhã por uma mudança de vida. Talvez você está sedento nesta manhã para que as coisas que até hoje deram errado na tua vida venham dar certo, pois você está no lugar certo, um lugar onde Jesus marcou para ter uma mudança radical na tua vida. Aquela mulher que até então vivia distante da sociedade, aquela mulher que até então tinha uma vida que ninguém entendia, ninguém sabia de fato o que estava acontecendo com ela, até pensava que Jesus não sabia que estava, quem era aquela mulher de fato. E Jesus revela a ela que ele conhecia toda a vida daquela mulher. E ela entende que estava diante de um grande profeta. Ela entende que aquele homem não era uma pessoa comum, mas era alguém que conhecia. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor conhece todos os seus pensamentos, o Senhor conhece todas as suas indagações, o Senhor conhece todo o seu sofrimento, e nesta manhã Ele quer ter um encontro pessoal contigo, como Ele teve naquele poço de Jacó com aquela mulher samaritana. Encurtando aqui, resumindo, as simples palavras que o Senhor colocou no meu coração, depois de um diálogo, Jesus se revela a ela, e ela entende que aquele era de fato, realmente, o Filho de Deus que havia de vir aqui na terra. É interessante que o que mais aquela mulher estava agarrada com ela era o cântaro que ela foi buscar água naquele momento, para saciar a tua sede. E ela foi saciada de uma sede muito mais necessária e importante para o ser humano, que é a sede espiritual, a sede do coração, a sede da alma. E diz a Bíblia que aquela mulher, com o seu coração alegre, ela jogou o cântaro, voltou à cidade, onde ela temia ser ridicularizada pelas pessoas, e ela abre o peito com toda a força que tinha na tua alma. Ela diz às pessoas daquela cidade: encontrei o Messias. E é esse Messias que eu te apresento nesta manhã, esse Messias que veio ao mundo, que deu a tua vida, que morreu na cruz do Calvário para a remissão do meu e do teu pecado. Aquela mulher, ela conheceu Jesus e fez ele conhecido entre as demais pessoas daquela cidade. Que o Senhor Jesus trabalhe no teu coração neste dia, meu amigo, e teu entendimento possa ser aberto e você reconhecer que de fato, sem Jesus nós não chegamos a lugar nenhum. Mas com Jesus a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, e nós passamos também a reparti-lo com as demais pessoas. Essa água viva que está jorrando nesta manhã, que você possa beber dela, saciar a tua sede e ter a alegria de volta na tua vida. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua vida. Nos visite ali na nossa igreja, Rua Cônigo Tobias 168. Deus tem uma palavra para o teu coração, e eu agradeço a oportunidade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.
saúde, cheio de força e 365 dias aí pra gente batalhar e lutar, né? E eu quero deixar aqui como meditação, para quem está nos ouvindo, uma palavra, né, um versículo que se encontra em Lamentações, de Jeremias 3:21, que diz o seguinte, ele citou, né, esse versículo quando ele estava ali em angústia, em sofrimento, em tribulação. E às vezes você fala assim, nossa, mas em pleno início do ano ela está dizendo sobre angústia, sobre isso, mas esse verso diz assim que ele, em meio a tudo que ele estava passando, ele disse assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então, mesmo que 2025 tenha sido muito difícil para nós, com muitas lutas, dificuldades, muitas tribulações, né? Talvez doença tenha batido na sua porta, talvez o desemprego, muitas dificuldades mesmo familiares. Mas eu te convido nesse 2026 a meditar e lembrar daquilo que foi bom. Que você traga à memória aquilo que Deus fez na sua vida. Se você está aqui, passou de 2025 para 2026, é uma grande vitória. É porque o Senhor te sustentou, te deu saúde, abençoou sua família, você pode ter um Natal abençoado, um ano novo cheio de graça, né? Pode comemorar com a sua família. Então que esse novo ano seja de lembranças boas, que você lembre todas as vezes que você pensou que não ia conseguir, mas você conseguiu. Todas as vezes que você pensou que ia fracassar e não fracassou. Todas as vezes que você pensou que não ia vencer, mas você venceu. E nós estamos aqui mais um ano com uma nova oportunidade. Então que esse versículo, né, que foi dito por Jeremias, que fique no seu coração. E toda vez que vier uma dificuldade, uma tribulação, uma doença talvez, uma coisa que você tenha que enfrentar, você vai lembrar e vai ter isso no seu coração, que o Senhor, Ele renova a nossa vida, e é isso que Ele está dizendo para nós, é isso que Ele está dando para nós, uma folha em branco agora, para que a gente possa escrever novamente tudo aquilo que Ele tem, que Ele possa ser presente na nossa vida, independente, como já foi dito aqui. Nós apresentamos placa de igreja, nós apresentamos o Jesus que se faz presente na igreja, mas mesmo assim eu te convido, se você mora aqui nas redondezas e você pode estar conosco, vai ser um prazer te receber, e que acima de tudo, você tenha em mente, que mesmo que haja dificuldades, há um Deus cuidando de você, te dando saúde, ajudando você e te levantando todos os dias, fazendo com que você tenha ânimo, força, fé. E assim nós vamos continuar. E 2026 eu creio que vai ser um ano de vitória, de graças, de muitas bênçãos para a nossa vida. E vamos continuar dia a dia, trazendo à memória só aquilo que dá esperança. Procure esquecer aquilo que não foi bom. Esqueça e lembre de todas as coisas boas que foi feito na sua vida. E assim eu acredito que o Senhor, Ele vai renovar o seu dia, renovar a sua mente. E com a mente limpa, com o coração limpo, o Senhor, Ele fará grandes coisas na sua vida. Amém? Essa é a mensagem que eu deixo. Feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe.
Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, felizes, porque nós podemos começar o ano pregando a palavra de Deus. O ano passado tivemos aqui vários dias, ao menos uma vez ao mês, nós estamos aqui reunidos nesse mesmo lugar, trazendo aqui a palavra de Deus, que é salvação para todos aqueles que creem, diz o apóstolo Paulo. A razão de estarmos aqui, porque o Senhor Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É uma palavra dura, uma palavra não é fácil, mas o Senhor Jesus, ele adverte as pessoas. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele já dá o endereço certo para a salvação. E depois também ele diz: olha, existe também o caminho largo. E ele falou: esse caminho conduz à perdição eterna. Então a escolha é do ser humano, a escolha é do homem. Ninguém é forçado a fazer nada. Nem a palavra de Deus força as pessoas a entrarem pelo caminho estreito. Por que caminho estreito, né? É porque é um caminho de renúncia. É um caminho onde você tem que renunciar o seu ego, você tem que renunciar a sua religião, porque a religião não salva. Tem que renunciar muitas coisas dessa vida. Tem pessoas que às vezes dizem: olha, Deus é dinheiro no bolso. Já falaram para mim várias vezes, às vezes me entregaram um folheto, a pessoa retruca, ela diz: não, Deus é dinheiro no bolso, se eu não tiver dinheiro, isso nada acontece na minha vida, porque isso, porque aquilo, lhe apresenta uma porção de escusas, né, para não aceitar o Evangelho. Mas isso nos faz lembrar também de um jovem rico. Diz que ele era um príncipe, ele encontrou-se com Jesus e ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. Muitos querem ter a vida eterna, muitos não querem saber dessa ilusão deste mundo, assim como nós que aqui estamos. Hoje, graças a Deus, em todo o mundo são milhões de pessoas que aceitaram entrar pelo caminho estreito, aceitaram a renunciar à vida terrena e aceitaram a Cristo. Esse jovem, ele estava também querendo herdar a vida eterna. Mas quando o Senhor Jesus disse a ele: olha, você segue os mandamentos, e ele naturalmente era um judeu, ele disse: isso eu faço desde a minha meninice, desde a minha infância, eu fui educado para seguir os mandamentos. Aí Jesus disse a ele: então você tem que renunciar a esta vida, vende tudo o que você tem, dê aos pobres e me segue, e você terá um tesouro no céu. Ele imediatamente abaixou a cabeça, saiu triste, porque ele disse: agora mexeu no meu bolso e não dá. Para ver, nesse mundo tem que ter o dinheiro, tem que ser rico, mas na verdade a salvação não é comprada. Deus não quer dinheiro de ninguém. Ele quer uma renúncia. Ele quer que tenha um reconhecimento de que Jesus é o Salvador do mundo. Agora, recente, alguns dias atrás, aí 25 de dezembro, comemora seu Natal em quase todo o mundo. Até países comunistas, como a Rússia, por exemplo, lá tem muitos enfeites de Natal, aquela coisa toda, né? E para que houvesse este Natal, teve que alguém projetar esse Natal. E a projeção foi o próprio Jesus, que nasceu em Belém da Judéia, é tudo conhecido por todos, né? Nasceu numa manjedoura, humildemente, sendo Deus, sendo o príncipe deste mundo maravilhoso que nós vivemos, né? Sendo dono da salvação. Ele renunciou ao seu trono de glória e veio e morreu pelos nossos pecados. Mas essa manjedoura haveria lá um menino. Os magos do Oriente vieram visitá-lo, trouxeram presente. Ao contrário disso, tinha um Herodes querendo matá-lo. Então veja bem
para que tudo isso acontecesse, esse Natal que você festejou lá na sua casa, com a sua família. Naturalmente naquele dia houve fartura, né? Todos economizam até para que esse dia chegue, reúna a família, os familiares e até vizinhos se reúnem um com o outro, e lá cada um faz a sua merenda, cada um faz então o seu jantar, o seu almoço, festejam. Mas será que estão lembrando de Jesus? Será que estão lembrando que para que esse acontecimento tivesse, para que esse Natal pudesse acontecer, como foi isso? Foi um acaso? Alguém inventou? Não, na verdade, não foi assim uma invenção. Jesus nasceu, não sabemos se é exatamente nessa data, mas não importa. O importa é que ele nasceu, que ele veio ao mundo. Ele, nascendo Deus, deixou o seu trono de glória, repito, para que ele pudesse descer ao mundo e vir oferecer a salvação à humanidade. Mas muitos lembram das festas, mas não lembram de Jesus. Quantas vezes, às vezes a gente oferece um folheto e a pessoa, ela meneia a cabeça dizendo que não quer, que não aceita, e outros até falam algumas bobagens, mas nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados com a salvação da sua alma. Preocupado é que você abra o coração e lembre-se que Jesus nasceu sim, e que ele foi crucificado sim, mas que também ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação. E hoje, então, ele pode dizer, ele é o seu caminho, a verdade e a vida. E nós também mencionamos essas palavras. Sempre que nós podemos, nós pronunciamos essas palavras que foi dita pelo próprio Jesus. Voltando ao contexto dessa mensagem, aquele jovem possuía herança, possuía riqueza, ele abandonou o Jesus pela riqueza, porque ele achou que a riqueza era melhor do que Jesus. Lá na frente, os apóstolos que seguiam Jesus perguntou ao Senhor: e nós que deixamos tudo, deixamos a família, nós que renunciamos à nossa vida de trabalho, de ofício, e aceitamos para segui-lo, o que nós vamos ganhar? Jesus disse a eles: muitas vezes mais nesta vida e depois a vida eterna. Então veja bem, porque muitas vezes mais nesta vida? Porque hoje nós podemos andar de cabeça em pé, não devemos nada à sociedade, não devemos nada ao nosso governo, não devemos nada a pessoa alguma, a não ser algumas obrigações, alguns favores que recebemos. Mas ao contrário disso, não, podemos fazer parte da sociedade de cabeça em pé, porque olham para nós, veem Jesus em nossa vida, veem Jesus como o Salvador pessoal de nossas almas. Então o Senhor Jesus deu uma lição aos seus seguidores, seus apóstolos, seus discípulos, aquela multidão que o seguia. Eles tiveram o privilégio de ouvir essas palavras maravilhosas de Jesus, dizendo que ganharia muitas vezes mais nesta vida e depois então a vida eterna. Que Deus lhe abençoe. Nós estamos agora já no ano de 2026. Nós estamos agora caminhando, logo passa tão rápido que nós já estamos comemorando de novo algumas outras festas, Semana Santa, e aí vai por diante. Mas tudo isso gira em torno de Jesus, até a Semana Santa, onde se comemora a entrada dele triunfal em Jerusalém. E quando o povo gritava: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então lembre-se de uma coisa, que Jesus é o Criador desse mundo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Eu aconselho-te, aceite a Cristo como Salvador de sua alma neste ano. Aceite Ele como seu Salvador pessoal, para que na sua vida gloriosa você possa partir justamente com Jesus. Assim que Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado. Nosso endereço: Rua Cônego Tobias 168. Fica logo aqui,
passando aqui o primeiro semáforo, nem passando, né? Chega no primeiro semáforo e você vira à esquerda ali, número 168. E assim que Deus abençoe. Muito obrigado. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Volta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Olha só, tu estás fraco e carregado, cuidado sem temor. Ah, Jesus que é refúgio eterno, com fé teu mal expor. Meus amigos, teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão pleno, mas terás o coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Olha só, hein? Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia, amigo para todas as horas, um amigo que te socorre, um amigo que te sustenta, um amigo que te abraça, um amigo que te ama e tem prazer em abençoar a tua vida. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Aleluia, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém. Senhor, quero fazer uma menção de uma palavra aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 30, que diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Quando nós olhamos esse texto aqui, no seu contexto, você vai entender que Jesus, após voltar de Gadara, ser expulso de Gadara, a Bíblia diz que uma grande multidão recebeu. E a Bíblia diz que no meio dessa multidão havia um príncipe da sinagoga, o chefe da sinagoga, ao qual se prostrou aos pés de Jesus, rogando-lhe, dizendo que ele estava com a filha que estava prestes a morrer em casa. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo aquele clamor, aquele gemido de um pai, Jesus se conduz à casa daquele homem. E o texto vai dizer que num caminho apareceu uma mulher que ouviu falar de Jesus. Uma mulher que padecia 12 anos um fluxo de sangue. Uma mulher que havia gastado tudo com vários médicos. E a Bíblia vai dizer que nem tudo que ela possuía pôde comprar sua cura. Mas a Bíblia diz que ao invés de ela melhorar com os vários médicos que ela pagou, o texto vai dizer que ela ia de mal a pior. Cada dia mais ela ia piorando. E para você entender um pouquinho mais o contexto desse texto, essa mulher era uma mulher desprezada. Essa mulher era uma mulher que não podia viver em convívio de ninguém. Aonde essa mulher chegava, aonde essa mulher tocava, a pessoa se tornava impuro, o local se tornava impuro. Mas o texto vai dizer que ela ouviu falar de Jesus.
um Jesus que curava, um Jesus que libertava, um Jesus que transformava. Aí aonde não tinha mais ânimo, aonde já não tinha mais esperança, no fundo daquele poço, naquela escuridão, ela vê uma luz e resplandece no meio das suas trevas. E o texto vai dizer que aquela mulher sem força, a mulher desprezada, ela arrancou força onde não tinha e foi até onde Jesus estava passando. Mas quando você analisa esse texto, você vai entender que essa mulher encontrou uma dificuldade. Havia uma grande multidão que apertava Jesus de todos os lados. E o texto vai dizer que aquela mulher, se arrastando, ela tocou na orla da veste de Jesus. E o texto vai dizer que a virtude do Senhor caiu sobre ela. E o texto vai dizer que aquela mulher, que havia 12 anos que estava à procura da sua cura, pôde ser curada. O que eu aprendo aqui? Que é só em Jesus que nós encontramos a cura. É só em Jesus que nós encontramos libertação. É só em Jesus que nós encontramos essa salvação para a nossa alma. Quem sabe você tem procurado em vários médicos. Quem sabe você tem levado o teu filho, que está nas drogas, em vários médicos também para tentar libertar ele. Mas eu quero apresentar a você um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que salva, um Jesus que está de braços abertos para te receber aqui nessa manhã. Você que está passando aqui nessa manhã, quem sabe você já não tem mais esperança de viver. Quem sabe você olha para o seu contexto, a tua história, você só vê dificuldade, você só vê peleja. Mas eu quero apresentar um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que nunca está ocupado para você. Quem sabe você tem um convênio, quando você liga para procurar um médico e o convênio está sempre lotado, com 2, 3 meses para te receber e você passa na consulta. Mas eu quero dizer para você, Jesus está sempre disponível para você. Jesus nunca está ocupado para aquele que procura Ele. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, acalma o teu coração, creia que o Senhor pode te libertar, creia que o Senhor pode te salvar. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa manhã. A paz do Senhor. Desejamos um excelente dia, um próspero ano novo, repleto de saúde, de paz, para toda a população de Pindamonhangaba. A Assembleia de Deus Ministério Belém se reúne mensalmente para comunicar o Evangelho. E o Evangelho significa, essa palavra muito pronunciada, significa boas notícias. Temos procurado trazer as boas notícias de Deus para esta população. Aqui na Praça Barão Homem de Melo, em Pindamonhangaba. E encontrei na Palavra de Deus, para esta manhã, para esta ocasião, uma palavra do profeta Isaías, profeta muito famoso. É ele que diz, no capítulo 7, 14 do seu livro: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É ele também que diz no capítulo 9: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Entre outras profecias pronunciadas por este servo do Senhor, o profeta Isaías, estas se destacam, porque elas apontam para o nosso Salvador Jesus. E nesta oportunidade, eu me lembrei de um capítulo escrito por ele, o capítulo de número 40, que na verdade inicia a segunda grande divisão do livro. É um livro de 66 capítulos. Convido você a conhecer, a pesquisar a respeito. Nos seus 39 capítulos iniciais, praticamente ele se refere à história de Israel no Antigo Testamento.
E a partir do capítulo 40, no seu início, ele traz uma frase muito interessante: voz do que clama no deserto, endireitai ou preparai o caminho do Senhor, vereda a nosso Deus. Ele começa, de certa forma, a trazer uma palavra a respeito do Messias, de Jesus, a quem estamos anunciando. E entre tantas palavras que destacamos aqui no capítulo 40, ele inicia dizendo assim: todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. É uma figura de linguagem, utilizando-se do aspecto geográfico e dizendo qual é o efeito da palavra de Deus, da chegada de Deus na vida de um homem. Os exaltados são abatidos, os abatidos são exaltados. Mas não é somente isso o efeito da vinda de Deus na vida de um homem. Veja só o que diz: o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que disse isso. Muito bem, com esta introdução, o profeta demonstra o que Deus pode realizar, não somente fisicamente, mas espiritualmente na vida de um ser criado por Ele mesmo, que vive debaixo de uma vida desorientada, torcida, e que precisa ser endireitada, aplainada, e tudo ser modificado e transformado. Este é o plano de Deus. Deus não quer nada de mal para nós. É o nosso Criador, é o nosso benfeitor. E todas as providências de Deus são para melhor na nossa vida. Preste atenção sobre isso. Agora, quais são as credenciais deste Deus? Porque este Deus pode ser apresentado com esta capacidade de mudar nossa vida, nossa estrutura, transformar nossa existência. Em um dos textos neste mesmo capítulo 40, ele diz assim, no verso 12: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Então o profeta está se referindo ao Deus Criador com uma capacidade inimaginável, impensável para nós, que se reflete nessas declarações. Quem é este que toma as águas de todo o planeta na sua palma da mão, que mede os céus a palmos? Quem é este que pesa os montes e os outeiros em balanças? Imagine você, nós que hoje já temos um pouco mais de conhecimento a respeito da geografia da Terra, imagine que o profeta descreve este Deus como aquele que pega o Monte Everest, de mais de 8.000 metros de altura, e aquilo não significa nada para Deus. Ele pesa os montes e outeiros, as montanhas, as cordilheiras, com esta facilidade. Ele é o nosso Criador. Ele pode tomar todas as águas de todos os oceanos na palma da sua mão. É uma grandiosidade que nós não conseguimos descrever melhor. Também ele vai logo adiante dizer: com quem este Deus tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Nesta parte do capítulo 40 há uma sequência de perguntas, e a sequência de perguntas remete a uma resposta só. Somente Deus poderia ser assim. Ninguém fez isso para Ele. Ele é o Criador, é o primeiro e único, com esta descrição que estamos fazendo aqui nesta manhã. E aí, para completar esta grandeza, ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Imagine um balde d'água e uma gota caindo desse balde.
Deus chama todas as nações. Pense em todos os impérios que já passaram pela terra, gregos, romanos, todos os impérios da Babilônia, todos aqueles que já estiveram e hoje também atuam no planeta, todos eles somados, para Deus não passa de uma gota, de um balde de água. Você está achando que esse Deus é grande? Você está compreendendo a sua grandeza, a sua imensidão? Aí ele faz um convite, no versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército. Exército aqui quer dizer as estrelas, os astros. E diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Aqui ele está dizendo que a existência de todos os astros, estrelas, que nós admiramos no período noturno, principalmente, todos eles têm um nome, e Deus chama cada um, e quando Deus chama, cada um vem à existência. Imagine só isso. Quem é este Deus com quem estamos tratando aqui nesta manhã? E ele vai concluindo: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Embora toda essa grandeza de Deus, extraordinária, impensável para nós, toda essa imensidão do seu poder, o nosso Deus está preocupado com cada um dos homens e mulheres que ele criou, dizendo: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A estrela mais próxima depois do Sol está a 4 anos-luz de distância. O Sol está a 8 minutos. Ou seja, se nós tivéssemos um veículo que viajasse 300 mil quilômetros por segundo, ele demora um segundo e pouquinho para chegar na Lua. Demora 8 minutos para chegar no Sol. Demora 4 anos e tanto para chegar na segunda estrela mais próxima depois do Sol. Ela se chama Próxima Centauri. Mas onde fica a Próxima Centauri? Fica logo ali, irmãos, logo ali, 4 anos-luz de distância. Quando você olha o conjunto chamado Três Marias, fica 1000 anos-luz daqui. Quando você olha o Cruzeiro do Sul, quase 90 anos-luz para chegar lá. E se formos descrevendo todas essas variedades de estrelas, ainda não saímos da galáxia que estamos, chamado Via Láctea. Ainda estamos na primeira galáxia. A próxima galáxia longe daqui fica 120 milhões de anos-luz. Andrômeda é a próxima, é a galáxia vizinha. Mas essa é só o número 2. E são trilhões de galáxias que formam o universo que o homem já conheceu, mas talvez não conheceu tudo. Então, este Deus extraordinário está convidando você nesta manhã para tomar uma decisão e receber o descanso que ele pode oferecer. Qual vai ser a vantagem desse descanso? Eu encerro dizendo assim, capítulo 40 de Isaías, verso 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hoje eu não sei em que velocidade você está, se você está andando, se você está correndo ou se você está voando. Não importa em que velocidade você está, Deus tem o suprimento necessário, espiritual, físico,
mental, emocional que você precisa para continuar a sua caminhada. Não sei também quanto tempo durará a sua jornada. Eu sei que você foi criado para ser eterno, eternamente existir. A diferença é estará eternamente junto do Criador ou eternamente afastado dele. O inferno não é inferno só por causa dos seus sofrimentos ali reservados. O pior castigo no inferno é a ausência de Deus, é a distância de Deus. Porque o inferno com Deus presente vira céu, e o céu sem Deus presente vira inferno. O que dá realmente sustentação e alegria para o ser humano é a presença de Deus. Um lar simples, um lar que não tenha tantas condições, pode ser um lar onde se respira o amor e a paz de Deus. Enquanto grandes e luxuosas mansões pode ser um lar de sofrimento, de ausência, de isolamento, embora os seus mármores e granitos. Que Deus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa tocar a sua vida nesta manhã e você possa compreender que este Deus infinito, Criador dos céus e da terra, está preocupado com você agora mesmo e quer estar do seu lado. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Esta é a declaração de Paulo apóstolo na cidade dos curiosos filósofos de Atenas. Que em Deus nós podemos alcançar a verdadeira satisfação. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. E por isso, lembro finalmente as palavras do salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus abençoe Pindamonhangaba no ano 2026, que o Espírito Santo de Deus levante mais ganhadores de almas e muitos possam conhecer a salvação do Senhor. Faremos uma oração agora, por gentileza, vamos buscar a favor de Deus. Senhor da igreja, aqui estamos, a Assembleia de Deus Ministério Belém, anunciando em Pindamonhangaba, nesta praça e em todas as praças da cidade, simultaneamente, estamos anunciando o Evangelho do Salvador, do Senhor Jesus. Cuida, Senhor. Deus querido, traz a salvação, a revelação, a inspiração, a iluminação do Teu Espírito Santo, possa convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sim, porque o Senhor é o caminho e a verdade e a vida. Assim oramos, Eterno, e agradecemos todas essas bênçãos. Promove a paz nessa cidade, a prosperidade, a oportunidade do trabalhador, da dona de casa, do empresário, do empreendimento. Sim, ó Deus, dos estudantes. Que a Tua bondade alcance todos os seus moradores. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.